A rejeição não dói. O que dói é a história que você conta sobre ela. Deixa eu provar. Pense naquela vez que alguém não respondeu sua mensagem. A dor que você sentiu não veio do silêncio, veio da narrativa que você criou em segundos. Não sou importante. Fiz algo errado. Não me querem aqui. Agora imagina se você pudesse desligar essa narrativa automática. Sentir a rejeição e ela simplesmente não ter poder sobre você. Os estoicos descobriram isso há 2000 anos e a neurociência confirma hoje. Nos próximos minutos, você vai aprender 10 práticas que reprogramam sua resposta emocional à rejeição. Desde aquela sala de reunião que ficou em silêncio até aquele emoji frio que te deixou acordado às 3 da manhã. A prática número 7 parece simples, mas destrói ruminação em menos de 60 segundos. E a número 9 vai te fazer reescrever histórias que você carrega há anos. Se você quer transformar sua relação com rejeição, se inscreva no canal agora e deixe o like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo e recuperarem sua paz emocional. Isso não é motivação, é engenharia emocional. Vamos começar. 1. Entenda que você tem controle sobre suas reações. A distinção central do estoicismo é direta. Nem tudo depende de você, mas sua atitude diante do que acontece depende. Isso não diminui a dor da rejeição, mas devolve a responsabilidade à única parte realmente administrável, seu comportamento interior. Imagine voltar da reunião com o gosto metálico da frustração na boca, as mãos ainda quentes da caneca e decidir concentrar-se na respiração por 3 minutos antes de responder a qualquer e-mail. No corredor, um colega diz sem rodeios: "Achei que sua apresentação ficaria melhor." Você sente o peito apertar, deixe a sensação existir, nomeie-a mentalmente como decepção e respire. Exercício: pare por 60 segundos e rotule a emoção que surge com uma palavra simples, como frustração ou vergonha. Em seguida, faça uma respiração profunda e prossiga consciente da escolha que tem pela frente. Essa pausa prepara o terreno para a prática seguinte. 2. Faça da pausa um hábito sagrado. A pausa quebra o circuito automático que transforma um gatilho em reação. Não é desistir do confronto, é ganhar clareza antes de agir. Em uma manhã de trânsito, o motorista à sua frente reduz bruscamente. Sentir o rubor subir no rosto é humano, mas manter o volante com as mãos trêmulas e gritar não melhora a situação. Visualize fones com cancelamento de ruído cobrindo seus pensamentos mais impulsivos, criando um espaço onde a razão pode ouvir antes de falar. Na última vez que isso aconteceu, você conteve um comentário áspero e respirou, contando até 4. O respiro permitiu observar que o atraso era mais inconveniente do que uma afronta pessoal. Exercício: toda vez que sentir o gatilho, respire 4 vezes de forma consciente antes de reagir. Essa pequena disciplina transforma a pausa em reflexo. Da pausa nasce a possibilidade de escolher o próximo passo. 3. Nomeie emoções sem se identificar com elas. Dar nome a um sentimento cria distância e evita que ele dite ações. Quando alguém não retorna uma mensagem, pode surgir uma voz interna, que interpreta silêncio como rejeição definitiva. Em vez disso, reconheça: isso é insegurança, ou isso é medo de não ser suficiente. E observe como a intensidade diminui. Numa conversa com um amigo que minimiza seus êxitos, você sente uma brasa de ressentimento se acender. Ao rotular esse calor como ressentimento, percebe que ele não é seu senhor. Exercício: ao sentir dor de rejeição, escreva em uma linha o que sente e acrescente "isto é" antes do sentimento. Por exemplo, "isto é tristeza". Essa formatação simples cria separação e lhe devolve autoridade sobre a ação. A habilidade de nomear abre caminho para a reforma do pensamento. Agora, sobre ter autoridade sobre suas ações. Você acabou de aprender a nomear emoções, criar pausas sagradas e reconhecer que tem controle sobre suas reações. Mas existe uma emoção específica que paralisa milhões de pessoas todos os dias. E ela não vem de rejeição externa.
vem de dentro. É aquela voz que diz: vou fazer isso amanhã. Não é o momento certo. Preciso estar mais preparado. A procrastinação é uma forma silenciosa de rejeição. Você rejeita a si mesmo antes que qualquer pessoa tenha a chance de fazê-lo. E cada deixa para depois reforça a narrativa de que você não é capaz. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, preparei uma aula gratuita e completa que vai te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos mais ousados em realidade. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e receba a aula agora mesmo. Porque de nada adianta reformular o significado da rejeição externa se você continua rejeitando suas próprias possibilidades através da inação. E falando em reformular significados, 4. Reformule o significado da rejeição. Não é necessário aceitar tudo como justo, mas é útil reinterpretar o evento para que ele não mantenha poder sobre seu estado. Marco Aurélio lembrava que os eventos são apenas coisas que acontecem, o juízo que fazemos deles é opcional. Se um colega ignora sua sugestão na reunião, transforme a narrativa interna de "eles me rejeitaram" para "minha proposta não encontrou esse contexto hoje". Numa tarde em que recebeu poucas curtidas em uma publicação, experimente substituir o histórico de autocrítica por curiosidade sobre públicos distintos e formatos diferentes. Exercício. Escreva uma alternativa mais neutra e prática para a primeira interpretação que veio à mente, trocando culpa por observação. Essa mudança reduz a carga emocional e abre espaço para aprender sem sofrimento. 5. Estabeleça limites claros sem agressão. Rejeição e desrespeito não são a mesma coisa. Você pode aceitar a possibilidade de não agradar e, simultaneamente, impor limites quando necessário. Em casa, quando uma crítica do parceiro vira padrão, a resposta automática pode ser se calar ou revidar. Ambas as reações costumam perpetuar o ciclo. Lembre-se de que firmeza é diferente de dureza. Dizer "preciso de espaço para conversar quando nos acalmar" é um limite que respeita você e o outro. Numa conversa com um chefe que interrompe, experimente uma frase curta que devolva a palavra sem confronto. Termino meu ponto e em seguida ouço sua observação. Exercício. Defina hoje um limite pequeno e aplicável e comunique-o de modo claro e sem justificativa ampla. Limites bem colocados preservam sua integridade emocional e ensinam aos outros como tratá-lo. 6. Aprenda a desapegar de aprovação externa como fonte única de valor. A busca por aprovação é uma armadilha que amplifica a rejeição em sensação de fracasso total. Aristóteles e os estoicos sugerem cultivar virtudes internas em vez de depender do aplauso alheio. Visualize suas realizações como folhas no rio. Algumas serão levadas e outras ficarão, mas seu trabalho é manter a árvore viva, não segurar cada folha. Ao terminar um projeto, respire e liste 3 aspectos que você controlou, independente do reconhecimento recebido. Numa conversa onde ninguém elogiou sua ideia, concentre-se no que aprendeu e no próximo teste possível. Exercício. Toda vez que buscar aprovação, anote uma conquista interna que ninguém precisa saber. Esse registro fortalece a identidade além do espelho alheio. O desapego não é indiferença, é uma escolha deliberada de depender menos do reflexo dos outros. Nas semanas que seguem, essas práticas começam a costurar uma nova rotina emocional. Numa quinta-feira chuvosa, você se vê entrando na mesma sala onde meses antes uma fala sua fora ignorada. O cheiro do café, as luzes fluorescentes refletindo no tampo da mesa, o som dos sapatos no piso encerado reativam memórias. Agora, antes de responder, você respira, nomeia o calor no peito, lembra do limite previamente estabelecido e reformula a avaliação sem se abater. Um colega, percebendo a mudança, comenta com simplicidade: "Você parece menos afetado."
Você responde com um sorriso e diz algo breve: aprendi a pausar. A resposta do colega é um gesto mínimo, sem intenção profunda, mas o efeito sobre você é grande e silencioso. 7. Cultive gratidão focalizada como antídoto para a ruminação. Gratidão não é negar o incômodo, é ampliar a visão para incluir outros elementos que mantêm a vida em equilíbrio. Lao Tse e pensadores estoicos apontam que uma mente que reconhece recursos tem menos propensão ao desespero por histórias de rejeição. No final de dias em que a rejeição pesa, faça um inventário sensorial. A cadeira confortável, a xícara ainda quente, a voz de alguém que ligou para desejar sorte. Numa noite em que uma demissão aparentemente se aproximou, você sentou na cozinha, sentiu o som da chuva no telhado e anotou 3 pequenas coisas que funcionavam. Exercício. Antes de dormir, liste 2 fatos concretos do dia que merecem agradecimento. Esse hábito reduz o foco estreito sobre a rejeição e fortalece a resiliência. 8. Use silêncio e retirada como ferramentas estratégicas, não como punição. Ficar ausente de discussões inflamadas nem sempre é covardia. Muitas vezes é a decisão mais sábia para preservar energia e clareza. No diálogo acalorado com um amigo que faz observações cortantes, a opção de silenciar e se afastar 5 minutos não fecha a porta, apenas impede que palavras inesquecíveis sejam ditas. Imagine um balão soltando ar devagar, até retornar ao tamanho seguro. O silêncio reduz a pressão interna. Exercício. Quando sentir que tudo escalou, anuncie uma pausa breve e caminhe 5 minutos sem telefone. A retirada consciente cria espaço para revisão racional e evita que a rejeição seja escalada por respostas impulsivas. Essa prática, aliada aos limites, constrói relações mais estáveis. 9. Reavalie narrativas antigas que alimentam sensibilidade à rejeição. Muitas reações atuais são catalisadas por histórias internas criadas em momentos anteriores e repetidas como lei. Essas narrativas funcionam como trilhas batidas que levam sempre ao mesmo desfecho de dor. Faça o trabalho de detetive, identifique uma crença antiga que amplifique rejeição, trace sua origem e procure evidências contrárias. Quando souber que, na adolescência, um episódio isolado virou regra geral para suas interpretações, pergunte-se quais outras explicações existem para eventos parecidos hoje. Exercício. Escreva uma versão alternativa para uma crença limitante usando pelo menos 2 evidências em contrário que você consegue lembrar. Esse exercício diminui o poder das histórias automáticas e abre liberdade interpretativa. 10. Pratique o pequeno desapego diário, comemorando avanços sem exigir perfeição. A transformação emocional é lenta e acumulativa. Cada passo conta, mesmo quando parece pequeno. Epiteto aconselhava focar na melhora contínua, não na conquista final. Adote um ritual breve ao final de cada semana. Revise suas pausas, seus limites, os momentos em que rotulou emoções com sucesso e reconheça o progresso. Numa manhã de sábado, ao caminhar no parque, você observa uma folha que flutua e a imagina como opinião alheia que segue seu caminho. Sinta o alívio que surge ao notar que nem toda opinião precisa ancorar em você. Exercício. Escolha um aspecto para praticar nos próximos 7 dias e anote ao final de cada dia uma pequena vitória. A soma desses microgestos constrói um novo padrão de resposta diante da rejeição. Ao longo desse percurso, é útil lembrar que as técnicas não prometem erradicar a dor, apenas reduzem sua intensidade e frequência. Em uma tarde de outono, sentado à mesa da cozinha, você abre uma janela e sente o vento leve entrando, trazendo consigo o aroma úmido das folhas. Esse vento é a metáfora do mundo, sempre em movimento, indiferente às nossas preferências. Você, porém, possui ferramentas para escolher como se posicionar diante dele.
Em diálogos com pessoas próximas, repare como a simples declaração de um limite altera a dinâmica de forma quase imediata. Não porque mude o outro, mas porque muda a sua experiência. Em momentos de dúvida, volte a escrever uma linha simples. Isto é uma sensação, não uma sentença. Guarde essa frase no celular ou num bloco e force-se a lê-la quando o rosto esquentar por causa de uma opinião que fere. Use as imagens. A brasa que queima pode ser soprada até virar brasa morta. A folha no rio segue seu curso sem pedir opinião. Pratique, sobretudo, a gentileza consigo mesmo. A rigidez moral que culpa por cada reação só aumenta a aflição. Em vez disso, trate-se como quem treina um músculo, com paciência, regularidade e reconhecimento de esforço. Se já começou a aplicar alguma dessas práticas, observe sem pressa as diferenças sutis. Menos ruminação, respostas mais escolhidas, relacionamentos que, embora ainda desafiadores, não desencadeiam tempestades internas. Se perceber que há feridas profundas ou padrões enraizados que dificultam o uso dessas ferramentas, busque apoio profissional qualificado para aprofundar o trabalho. A prática autônoma alia-se muito bem ao suporte profissional quando necessário. Mais práticas a seguir para transformar seu dia a dia. 11. Exercite a exposição gradual ao temor de rejeição. Evitar situações que provocam ansiedade fortalece o conforto imediato, mas mantém o medo vivo. Em vez disso, exponha-se em passos pequenos e seguros. Comece por assumir um risco social mínimo, comentar algo breve numa conversa de grupo, responder a uma mensagem que costuma evitar ou propor um encontro curto. Cada gesto é um microtreinamento para tolerar a incerteza. Exercício. Faça uma lista de 5 situações que você costuma evitar por medo de rejeição. Classifique-as da menos assustadora à mais desafiadora. Assuma um compromisso de enfrentar a primeira da lista durante a próxima semana e registre o resultado, sem julgar. 12. Cultive uma autoridade interna que não dependa da aprovação externa. A opinião dos outros oferece dados, não decretos. Para construir essa autoridade, defina valores claros que orientem suas escolhas, honestidade, respeito próprio, responsabilidade e use-os como critério ao avaliar feedback. Quando uma crítica surgir, pergunte: essa observação toca um valor meu ou é apenas a preferência alheia? Exercício. Escreva 3 valores que são essenciais para você. Diante de uma opinião desconfortável, cheque se ela colide com esses valores antes de permitir que ela dite seu estado emocional. 13. Aprenda a ressignificar o silêncio do outro. Nem toda ausência de resposta é rejeição direcionada. O mundo das pessoas é cheio de emergência, distração e cansaço. Dominar essa leitura exige escolher hipóteses alternativas antes de pular para a pior. Talvez a pessoa esteja ocupada, talvez tenha esquecido, talvez esteja processando. Exercício. Da próxima vez que alguém não responder como você esperava, anote 3 hipóteses alternativas plausíveis e adote a hipótese neutra, enquanto espera por mais dados. 14. Pratique a conversa direta com empatia. Quando a rejeição parecer iminente, abrir um canal honesto reduz interpretações danosas. Use frases que comecem por "sinto" e terminem em pedido, não em acusação. Por exemplo, sinto-me magoado quando não recebo retorno. Você pode me dizer se houve algo que te impediu de responder? Esse formato revela vulnerabilidade sem punir e convida o outro à clareza. Exercício. Escreva e ensaie 3 frases que você poderia usar em situações reais de desconforto, mantendo o foco em sentimentos e pedidos concretos. 15. Fortaleça sua rede com pequenos investimentos regulares. Relações de confiança não se formam por urgência, crescem em rotinas de cuidado. Envie mensagens curtas, proponha encontros breves, celebre vitórias alheias. Esses gestos acumulam capital relacional que te protege quando surgir um mal-entendido. Exercício. Escolha uma pessoa da sua lista, amigo, colega, familiar, para enviar algo positivo esta semana.
Uma foto, um elogio, uma lembrança, sem esperar nada em troca. 16. Treine a neutralização cognitiva. Transforme censuras internas em hipóteses testáveis. Quando a voz interior diz, ele não me quer, acrescente mentalmente, talvez ou talvez não. Essa pequena dúvida cria espaço para investigação e ações concretas. Exercício. Quando uma crença automática sobre rejeição se apresentar, escreva-a em uma linha e abaixo liste 3 evidências a favor e 3 contra. Leia isso em voz alta e, se possível, compartilhe com alguém de confiança. 17. Use o corpo como indicador e regulador emocional. Respirar devagar, alongar-se e ajustar a postura alteram o circuito emocional. Quando sentir o aperto no peito diante de uma crítica, pare por alguns segundos e faça respirações abdominais. Inspire 4 tempos, segure 2, expire 6. Repare como o ritmo do corpo desacelera e abre espaço para uma resposta escolhida. Exercício. Pratique esta respiração 3 vezes ao dia por 3 minutos. Observe os efeitos sobre ansiedade e clareza mental. 18. Ensaios de comunicação por escrito. Mensagens escritas costumam amplificar mal-entendidos. Ensaiar um texto antes de enviar evita reações impulsivas. Redija, espere 15 minutos, releia e ajuste o tom. Se a emoção ainda estiver alta, guarde como rascunho até o dia seguinte. Exercício. Para a próxima semana, antes de enviar qualquer mensagem que possa ferir ou ser ferida, escreva 2 versões, uma factual e uma emotiva. E escolha a que melhor preserva a relação e sua integridade. 19. Consolide um ritual de autocuidado pós-conexão difícil. Não deixe que uma conversa tensa domine a sua noite. Tenha um protocolo que te ajude a recobrar calma. Banho morno, uma xícara de algo que te acalme, 15 minutos de escrita livre ou leitura leve. Esses rituais regulam o sistema nervoso e impedem que a emoção se transforme em narrativa esmagadora. Exercício. Crie um kit de reparação emocional com 3 ações que você sabe que funcionam para você e use-os sempre após interações dolorosas. 20. Reconheça o progresso com medidas objetivas. Sinais de melhora às vezes são sutis. Você responde com menos hostilidade, não revisita uma conversa 10 vezes, aguarda sem inventar piores cenários. Anote essas mudanças. Leitura objetiva do progresso evita a tendência de minimizar conquistas importantes. Exercício. Toda sexta-feira, faça uma síntese de 5 frases sobre o que deu certo durante a semana. Pequenas vitórias, tentativas e aprendizados. Roteiros práticos para situações comuns. Quando alguém não responde ao convite. Passo 1. Respire e registre a sensação. Nomeie a emoção. Passo 2. Escolha uma hipótese neutra. Talvez esteja ocupado. Passo 3. Envie uma mensagem simples e sem cobrança. Oi, tudo bem? Só confirmando se você recebeu meu convite, sem pressa. Passo 4. Se não houver resposta depois de 2 dias e o relacionamento for importante, faça uma chamada direta, com curiosidade. Percebi que não respondeu. Está tudo bem com você? Quando uma crítica é percebida como ataque. Passo 1. Pare e conte até 10, sem reagir imediatamente. Passo 2. Pergunte em tom sereno. Quando você disse aquilo, o que quis dizer exatamente? Passo 3. Expresse seu impacto em primeira pessoa. Fiquei chateado porque soou como. Passo 4. Peça um ajuste ou ofereça alternativa. Prefiro que me fale desse jeito ou posso explicar meu lado? Scripts breves para dizer não com cuidado. Agradeço o convite, mas não posso desta vez. Posso sugerir outra data? Neste momento, não consigo assumir isso sem comprometer outras áreas. Agradeço por pensar em mim. Eu entendo sua necessidade, porém não tenho disponibilidade emocional para isso agora. Exercício de journaling. Perguntas que desarmam narrativas antigas. Qual foi a primeira lembrança que me fez acreditar que eu era descartável? Que evidências reais eu tenho hoje que contradizem essa crença? Quem na minha vida demonstrou valor por mim de maneira consistente?
Que pequeno teste posso fazer esta semana para tentar uma narrativa alternativa? Plano semanal simples para reforço de limites e exposição. Segunda, revisar uma crença limitante e escrever uma hipótese alternativa. Terça, praticar uma conversa curta autoafirmativa, por voz ou mensagem. Quarta, exposição pequena, sair da zona de conforto em uma interação social. Quinta, registrar reações corporais e praticar respiração reguladora. Sexta, anotar 5 vitórias da semana e planejar um ritual de autocuidado no fim de semana. Sábado, encontro com alguém de confiança para trocar feedbacks. Domingo, descanso ativo e leitura que nutra resiliência. Quando procurar ajuda profissional? Alguns sinais indicam que o trabalho individual precisa de suporte especializado. Padrões antigos que persistem apesar das tentativas, impacto profundo nas relações e no trabalho, pensamentos autodepreciativos frequentes ou sintomas de ansiedade e depressão que limitam o funcionamento diário. Buscar terapia não é admitir fracasso, é optar por um ambiente seguro e técnico para reorganizar histórias e reações. Se decidir procurar, considere profissionais com experiência em terapia cognitivo-comportamental para reestruturação de crenças, terapia de esquemas para padrões de longa data ou terapia interpessoal para problemas repetitivos nas relações. Como envolver aliados na mudança? Dê às pessoas próximas um convite claro, peça por suporte específico. Em vez de dizer, me ajude, diga, quando eu ficar ansioso com mensagens, pode me perguntar se eu já respirei? Pequenos pedidos concretos transformam o cuidado em ação prática. Escolha uma ou duas pessoas que você confia e combine sinais simples, mensagem curta, palavra-código, para pedir ajuda sem explicar tudo. Lidando com recaídas e dias ruins. Recaídas fazem parte do processo. Elas não anulam o aprendizado, apenas mostram que há camadas ainda por trabalhar. Quando um dia ruim acontecer, trate-o como dado empírico, observação, registro, retorno às práticas. Evite a autocrítica severa. Em vez de falhei, formule, hoje eu reagi como antes, o que me faltou para escolher diferente? Esses momentos oferecem pistas valiosas sobre gatilhos e recursos a fortalecer. Ritual de 15 minutos para restaurar a autoridade interna. 1. Sente-se com postura ereta. 2. Respire 3 vezes profundamente. 3. Liste mentalmente 3 valores seus. 4. Lembre-se de uma situação em que agiu conforme um desses valores. 5. Reforce com uma frase curta, minha escolha é guiada por X. 6. Finalize com um gesto físico simples, um aperto nas mãos ou um alongamento que associa a sensação de propriedade às suas decisões. Repita sempre que sentir a balança emocional pendendo para a autoanulação. Integração, transformando práticas em hábitos. A transformação acontece pela repetição consciente. Escolha 2 exercícios desta lista para praticar nas próximas 4 semanas. Use lembretes concretos, um post-it no espelho, um alarme discreto no celular, um parceiro de responsabilidade, e celebre cada dia em que você conseguiu aplicar o que planejou. A ciência do hábito mostra que ambientes que facilitam a ação são mais eficazes. Torne as práticas acessíveis, um bloco de notas ao lado da cama, uma rota de caminhada que passe por locais onde pode pausar. Palavras finais antes de seguir adiante. A sensibilidade à rejeição foi muitas vezes uma postura adaptativa, uma proteção que serviu num contexto antigo. Hoje, ela pode perder utilidade, mas seu corpo e sua mente não se adaptam por decreto. Seja paciente com a lentidão do processo e generoso com as pequenas vitórias. Cada vez que você opta por respirar em vez de rebater, por perguntar em vez de afirmar, por escrever em vez de ruminar, você amplia a sua margem de segurança. Sinta por um momento a textura desse trabalho. Ele é menos sobre corrigir defeitos e mais sobre recuperar o direito de decidir como reagir. Seja firme ao escolher limites, seja suave ao se perdoar quando falhar.
Continue a praticar, a ajustar e a pedir apoio quando preciso. A jornada é longa, mas o seu passo de hoje já é construção. Pequenas ferramentas práticas para as próximas semanas. 1. Carta ao eu do passado e ao eu do futuro. Reserve 15 minutos para escrever 2 cartas. Na primeira, dirija-se ao eu do passado que aprendeu a evitar rejeição. Descreva com compaixão o que esse eu fez para sobreviver e agradeça pela proteção que ofereceu. Na segunda, escreva para o eu do futuro daqui a 6 meses. Descreva como quer se sentir, quais ações concretas já terá tentado e quais rotinas terá mantido. Guarde ambas. Leia a carta ao eu do futuro toda manhã durante 2 semanas. Releia a carta ao eu do passado sempre que a autocrítica aumentar. 2. Script para conversas difíceis. Ter um roteiro simples reduz a ansiedade. Exemplo. Começo. Quero falar sobre algo que está me incomodando. Posso contar com sua atenção por 5 minutos? Observação. Quando aconteceu X, eu senti Y. Pedido. O que eu preciso agora é, exemplo, uma confirmação, um ajuste, um tempo. Fechamento. Agradeço por ouvir. Podemos combinar como seguir daqui? Pratique este script em voz alta. Comece com pessoas confiáveis. Aumente a intensidade das conversas conforme for ganhando segurança. 3. Plano de ação para dias de recaída. Tenha um envelope ou nota no celular com 3 passos claros. Passo 1. Pare, respire 5 ciclos lentos. Passo 2. Nomeie, escreva uma linha sobre o que aconteceu e qual sensação surgiu. Passo 3. Escolha uma ação neutra, caminhar 10 minutos, ligar para seu aliado de confiança ou repetir o ritual de 15 minutos para restaurar a autoridade interna. Ter esse mini manual à mão transforma pânico em processo. 4. Diário de evidências. Ao final do dia, escreva 3 linhas sobre uma ação em que escolheu diferente, uma evidência externa que contradiz a história limitante, um passo pequeno para o dia seguinte. Com o tempo, esse diário funciona como um contrarrelato persistente à antiga narrativa de inadequação. 5. Exposição progressiva social. Mapa simples. Liste 3 situações sociais que gostaria de enfrentar, por ordem crescente de dificuldade. Defina micropassos para cada uma. Entrar numa sala, falar 2 frases, convidar alguém para um café. Registre sensações e o que funcionou. A exposição é a escola da confiança. Repetir pequeno faz o circuito neural aprender outra resposta. Rede de suporte e limites. Manter aliados é importante, mas também é vital proteger energia. Combine com pessoas queridas um tempo limite para conversas sobre emoções intensas. Por exemplo, 30 minutos, evitando transformar amigos em terapeutas. Ao mesmo tempo, estabeleça com um profissional um plano de suporte quando os padrões parecerem mais resistentes. Terapia é recurso, não etiqueta. Monitoramento trimestral. A cada 3 meses, reveja o que mudou. Quais hábitos foram mantidos? Quais emoções diminuíram em frequência ou intensidade? Quais gatilhos ainda provocam respostas antigas? Use essas perguntas para ajustar o plano de práticas e escolher novas metas pequenas para o próximo trimestre. Indicadores de progresso. O progresso nem sempre vem como sentimento de vitória. Às vezes aparece em evidências sutis. Você aceita um convite, responde a uma crítica sem se encolher ou aponta um limite sem desculpas. Celebre essas pistas. Medir apenas por sentimentos imediatos é injusto. Comportamento e consistência contam muito. Quando envolver comunidade ou grupos de apoio. Grupos terapêuticos, oficinas de assertividade ou grupos de leitura sobre autorrepresentação podem acelerar a aprendizagem, porque oferecem repetição segura e feedback múltiplo.
Procure ambientes moderados por profissionais ou facilitadores que garantam respeito e confidencialidade. Últimas palavras sobre paciência e autoridade. A sensibilidade à rejeição vem de um esforço antigo de proteção. Não a vilanize, ela salvou parte de você. Hoje, sua tarefa não é exterminá-la, mas incorporar escolhas que ampliem sua margem de segurança emocional. Isso exige paciência, repetição e compaixão. A autoridade interna não é a ausência de medo, é a decisão, inúmeras vezes renovada, de agir apesar dela. Permita-se ser alguém em construção. Cada gesto de cuidado consigo, um limite mantido, uma respiração no momento certo, uma conversa franca, afirma que você tem direito a existir com voz própria. Continue praticando as rotinas, ajustando o plano quando preciso, pedindo ajuda quando a densidade for maior do que você pode carregar sozinho. Caminhe com gentileza. Seu passo de hoje, somado aos de amanhã, transforma paisagens interiores. Fim.